é a primeira vez que as tropas americanas não estão no Afeganistão. E isso dá uma preocupação ainda maior para os Estados Unidos, é claro. Eu converso a partir de agora com a Cristina Pessequilo, que é professora de Relações Internacionais da Unifesp. Cristina, obrigada por conversar com a gente. Quero começar com você. Medo dos Estados Unidos e dos americanos, e justamente no momento em que teve a retirada das tropas dos Estados Unidos do Afeganistão, dessa retomada aí do poder do Talibã, de que maneira a gente pode enxergar esses 20 anos do 11 de setembro dessa vez, nesse ano tão diferente? Bom dia para você. Oi, bom dia. Esse ano vai ser um aniversário muito surreal, né? Eu acho que você mencionou uma coisa super importante. É a primeira vez em 20 anos que as tropas dos Estados Unidos não estarão no Afeganistão e não estarão posicionadas também em outro cenário de guerra que veio atrelado ao 11 de setembro, que é o Iraque. Nós temos hoje poucos soldados americanos nesses dois países, fazendo ainda a manutenção da área, mas isso significa, por um lado, um recuo norte-americano nessa estratégia de utilizar, mas, ao mesmo tempo, uma espécie de fracasso, né, daquela estratégia que foi pensada 20 anos atrás, de estabilização de uma região para impedir que a sua instabilidade fosse atingindo outros estados, né, principalmente os Estados Unidos e os estados da Europa Ocidental. E não funcionou, né? Não funcionou nem para diminuir o número de atentados terroristas, não funcionou também para fazer acordos de paz mais abrangentes e também não funcionou para impedir uma outra crise e outras guerras que vieram atreladas na Síria, na Líbia e um grande fluxo de refugiados, inclusive para esses países que atuaram militarmente no Oriente Médio. Agora, Cristina, você falou não ajudou tantas vezes aí. Ajudou para alguma coisa? Porque é claro que o mundo inteiro se lembra, a gente fica pensando, né? Quem já estava aqui nesse mundo, é claro. Mas o que será que a gente aprendeu como população, como americano, como os Estados Unidos? Dá para pegar um lado positivo dessa tragédia toda e ver como algum exemplo que tem acontecido nos últimos 20 anos? Assim, é difícil a gente falar de uma maneira de aprendizado, de uma maneira positiva. Eu acho que o grande desafio de você combater o terrorismo e de você impedir novas fontes de instabilidade é tentar atuar nas raízes das crises, né? Ou seja, pobreza extrema, desencanto, fundamentalismo religioso, principalmente. Então, o que aconteceu depois do 11 de setembro? Um pouco o que a gente está vendo aqui com a pandemia do coronavírus. Todo mundo falou numa nova era de solidariedade internacional, a não criar terroristas, e aí o que a gente viu foi exatamente o contrário, né? Eu acho que o aprendizado que a gente tem que tirar do 11 do 9, de todas as crises que vieram depois delas, mas parece que a gente ainda não está conseguindo, é justamente entender por que chegamos a novos 11 do 9, né? Lógico, não teve a dimensão espetacular, né, de 11 do 9, mas nós estamos hoje falando de Estado Islâmico, nós estamos falando de Talibã de novo, nós estamos falando de um processo de paz Israel-Palestina que não caminha para lugar nenhum. Então, eu acho que o aprendizado é esse, o aprendizado de que a gente ainda precisa tentar compreender por que as coisas acontecem, como elas acontecem e quais os interesses, que muitas vezes não são os interesses aparentes, que estão envolvidos nessa. Obviamente, a violência ela nunca vai deixar de existir, mas a gente tem que tentar, pelo menos, compreender por que ela emerge da maneira como ela emergiu em 11 de setembro. E isso eu acho que a gente ainda não fez e o mundo continua se auto-repetindo. Pois é, Cristina, eu tenho a impressão, não sei se a impressão se reflete em números, que depois que a gente viu aí essa potência em Nova York, as duas torres, né, as torres gêmeas sendo atingidas por um ato aí de terrorismo, parece que a gente começou a ver o terrorismo sem medo nos últimos anos, atingindo, como a gente viu lá em Paris, bares onde tinha shows, atingindo, também tivemos, se eu não me engano, em Nova York, numa corrida daquelas que eles têm de rua,
Então parece que cada vez mais o terrorismo vem ganhando força e temendo menos. O que será que acontece nesse meio do caminho para a gente contra o terrorismo, acabar com o terrorismo de uma vez, e a gente parece que a gente está cada vez mais recuado e eles cada vez com menos medo. O que teria que acontecer de uma forma política aí no meio do caminho para essa situação se inverter e dar mais, é claro, segurança para a população, seja onde ela estiver? Não, concordo plenamente com a sua avaliação. Eu acho que o que muda um pouco na face do terrorismo é a maneira como ele atua. Então, a gente não vai ter, depois do 11/9, tantos atentados iguais, né? A gente vai ter Madrid, vai ter Londres, que também foram episódios muito similares a 11 de setembro, porque foram atentados de grande porte em transporte público, mas hoje a gente vai ter, como você falou, pipocando várias crises. E muitas vezes, indivíduos também atuando sozinhos, né? Pegando E a minha impressão, né, é que o terrorismo hoje ele está atingindo diversas formas, até formas políticas, né? Se a gente vê hoje muitos governos ou candidatos a governos, eles tentam usar a violência como uma forma política de chegar ao poder, ou seja, combater olho por olho, dente por dente. Então, enquanto o mundo não sair dessa lógica do olho por olho, dente por dente, a gente vai continuar nesse ciclo de violência. Só vai mudando a sua face. O grande problema ainda, me parece, é um problema econômico, social e estratégico, né? Então, enquanto a gente não resolver essa dimensão econômica de uma crise que afeta muitos com desemprego, precariedade do trabalho e simplesmente falta de visão, né? Falta de perspectiva, falta de oportunidade, qualquer grupo uma missão e cobrir esse vazio, ele vai ter um relativo sucesso. Então, é isso que a gente precisa atacar. Como é que a gente ataca isso? Com mais democracia, com mais educação e com mais acesso a bens públicos da parte de toda a população. Tá certo, professora Cristina, muito obrigada, viu, pelas suas palavras, por conversar aqui com a gente. E amanhã você também não perca, então, nossa cobertura especial dos 20 anos 11 de setembro, a partir das 8 da manhã, aqui no Band News TV. Obrigada e bom fim de semana para você. Bom fim de semana e muito obrigada a vocês.